Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está no YouTube. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que esse devocional possa ser um divisor de águas na sua vida. Nós não queremos impedir o que Deus quer fazer nessa geração. Nós queremos contribuir com o desejo dele. E é por isso que a gente está aqui, aprendendo qual que é o desejo de Deus. Quais são os desejos de Deus. Está escrito. A fé se aprende. Então seja bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está no YouTube. Quem está aqui no Instagram, seja muito bem-vindo todo mundo aí. Vamos chegando. Céu, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz. A gente falou muito ontem. Todas as segundas-feiras a gente tem um encontro no Zoom, você é convidado para estar com a gente. Todas as segundas. A gente se olha nos olhos, a gente se conhece mais e se aprofunda mais nessa fé que se aprende. Tudo é sobre a cruz. E a gente mergulha para conhecer mais. Como assim? Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz. Nada, essa música diz, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz. Porque o que Jesus fez na cruz, o que é isso, né, gente? Porque o que Jesus fez na cruz venceu todo o pecado. O que é vencer todo o pecado? Você fala assim, não, mas como assim? Jesus foi pra cruz, morreu, ressuscitou, se é que ele ressuscitou mesmo, mas tudo bem. Ele acabou com o pecado? Sim. Não, mas eu tô cheio de pecado. Então, você acredita que Jesus venceu todo o pecado, perdoando os nossos pecados? Sim ou não? Porque se ele estivesse na sua frente e você falasse a lista das suas transgressões, a lista dos seus defeitos, ele só ia olhar para você, ia dar um sorriso e ia falar para você assim, os seus pecados estão perdoados. Como é difícil para nossa mente crer nisso. A gente resiste a isso. Não, Jesus, sou viciado, eu não consigo. Jesus, eu não consigo falar mal dos outros. Jesus, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo outro. Jesus. Seus pecados estão perdoados. Eu escutei uma frase, acho que eu já apaguei. Eu vi uma frase ontem tomando um café. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom dia, galera que tá no Instagram. Eu vi uma frase assim, ó. Se liga só, você que tá no YouTube. Gente do Instagram, dispara o dedinho aí no coração pra galera entrar. Café é um abraço em forma de xícara. Eu fui tomar um café numa cafeteria e tava escrito assim: café é um abraço em forma de xícara. Café é um abraço em forma de xícara. E na hora o Espírito Santo falou assim: Jesus é como um abraço em forma de amor. Café, para quem gosta, né? É como um abraço em forma de xícara. Jesus é um abraço, é como um abraço. Jesus é como um abraço em forma de amor. O maior amor da história foi tudo o que ele fez aqui na Terra. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente vai aprender com esse amor. E eu creio que o que Deus colocou aqui na minha mente, no meu coração, vai transbordar dentro de você e vai surgir algo novo aí dentro. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, se alguém puder anotar aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36 e 38, a 38. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36 a 38. Como é que vocês estão aí? Tati, Sandrinha, Carla, Letícia, Douglas, Elaine, Lucas, Alex, Nara,
Patrícia Bastos, Silvana, Nara, Margarete, Chibatinha, Lu Garrido. Beijo no coração de vocês. Cíntia Santiago, obrigado. Então você que está no YouTube aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36 a 38. Vamos orar junto com ele, Cláudia. Feche seus olhos, Cláudia. Vamos orar pelo seu marido Sérgio. Feche seus olhos, Cláudia. Feche seus olhos, todo mundo, se você puder. Não quero fechar, quero ficar olhando para ver como é que é. Então fica, ué. Feche seus olhos. Jesus, da forma mais simples possível, nós queremos orar em Teu nome e clamar no Teu nome, para que o nosso entendimento seja expandido em cima da Tua palavra. Jesus, você colocou essa palavra no meu coração desde ontem. O Senhor vem me ensinando sobre essa palavra. E o meu pedido, Jesus, é que Seu Espírito possa percorrer em todos os cantos dessa live. Que o Seu Santo Espírito possa colocar vida aonde tem morte. Que o Seu Santo Espírito possa colocar vida aonde tem morte. Que o Seu Santo Espírito possa vivificar cada um que chegar até aqui, cada um que está aí no YouTube, e que a gente possa sair daqui um ser humano melhor e mais parecido com Você, Jesus. Porque o único desejo nosso no Cola na Videira é aprender com Você, Jesus, que é a videira verdadeira, e aprender a ser como Você, Jesus. A se comportar como Você, Jesus. A pensar como Você, Jesus. E para isso nós precisamos do Seu ensinamento. Para isso nós precisamos do Seu Santo Espírito. Nos enche do Seu Espírito, Jesus. Cada palavra que sair da minha boca que seja Sua e não minha. Cai por terra agora qualquer vaidade, orgulho, opinião minha. E apenas o Seu Espírito, Jesus. Amém. 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 E amém. Seguinte, o apóstolo Paulo escreveu assim: o que você semeia, presta atenção, gente. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. O que você semeia primeiro não nasce se não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Ponto. Se tem uma coisa que Deus gosta de... A forma que Jesus gosta de ensinar pra gente na Bíblia é trazendo a criação dele à natureza e fazer analogias para que a gente possa aprender. Porque a natureza é um fato. Por exemplo, Deus criou o girassol. O girassol se chama girassol porque ele gira em torno do Sol. E o girassol obedece esse movimento do Sol. E ele só obedece o movimento do Sol porque Deus projetou dessa maneira e porque não tem coração. Logo, o girassol consegue ser 100% obediente. Agora, e você, Bruno, está sendo obediente à palavra de Deus? Sim ou não? Essa é uma pergunta que você deve fazer. Agora, como é que eu vou ser obediente? Como é que eu vou ser obediente a algo que eu não conheço? A fé se aprende. As escrituras se aprendem. Gente, ontem
A gente viu, nossa, ontem foi incrível, mais uma segunda-feira, Deus surpreende a gente a cada segunda-feira, é impressionante, quem estava lá sabe. Os testemunhos também que foram compartilhados, que são experiências de fé. Testemunho não é algo gigantesco, existe obviamente, mas a gente tem que parar para pensar de que testemunhos são experiências com Deus, testemunhos são validações que eu tenho nesta fé. E foi compartilhado algumas coisas ontem. E um dos testemunhos me deixou muito feliz, porque quando a pessoa chegou até nós, essa pessoa ela estava totalmente perdida. Mas naquele momento que a pessoa chega totalmente perdida, a gente não fala, a gente não bloca a pessoa, não engessa a pessoa de que, olha, você vai ter que ser assim, ou vai acontecer tal coisa. Não, a gente simplesmente planta a semente. E no momento oportuno vai nascer, e vai nascer um entendimento, vai nascer um testemunho, vai nascer aquilo de Deus que Deus já tem projetado, mas está fora absolutamente do nosso controle. Agora, tudo que nós seres humanos mais queremos é o controle. Então, para a gente mergulhar nessa palavra, eu quero te dizer uma coisa. Ontem, Deus pediu de forma gritante em mim para compartilhar com a galera do Zoom, e eu quero falar com vocês. Quando a gente estuda essa palavra, a gente está estudando o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia de Deus para nós. E o Evangelho é poder de Deus, como diz a própria Bíblia. O Evangelho é poder de Deus. E o que é Evangelho? Evangelho é uma boa notícia de Deus para nós. Essa boa notícia de Deus para nós tem esperança até para a morte. Essa boa notícia perdoa todos os nossos pecados. E não é que perdoa agora, já perdoou há 2000 anos. O problema é que a gente não quer viver isso. O problema é que a gente prefere ficar nas nossas transgressões, a gente prefere ficar nas nossas culpas, a gente não solta. Por quê? É só isso que eu preciso, acreditar que você perdoou dos meus pecados, Jesus, e ir até perto de você e te conhecer? É só isso. Se Jesus viesse com uma solução mirabolante da NASA, talvez muitos chegariam perto dele mais, talvez. Mas ele não veio com isso. Chegaram perto de Jesus com um paralítico, todo mundo acreditando que Jesus iria curar o paralítico de imediato, e Jesus simplesmente disse: os seus pecados estão perdoados, filho. E ninguém ainda entende, pouca gente ainda entende isso. E somente você, Jesus, para poder dar esse entendimento. Somente o seu Espírito. Então, eu não sei como é que vocês entram aqui nessa live, presta atenção. Todo mundo dessa live tem problema. Todo mundo dessa live tem angústia. E é isso que te traz até essa fé, no primeiro instante. A questão é a seguinte: quando você entra aqui com a sua lista de desejos, de angústia, de problemas, de preocupações, você quer ler a Bíblia direcionado em cima dos seus problemas. Funciona. Mas chega um ponto, que talvez seja o de muitos dessa sala, talvez até você esteja cansado, que Deus está te convidando. Ele falou ontem audivelmente com a gente: deixa de lado, eu quero falar outras coisas com vocês. Às vezes, Deus quer falar com você com essa palavra aqui, da semente. E você talvez não quer ouvir, porque você quer ouvir, na verdade, sobre o seu marido, sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre o seu emprego, sobre as suas finanças. E isso tapa os nossos ouvidos daquilo que Deus quer falar com a gente. Então presta só atenção, a Bíblia diz: o Evangelho é poder de Deus. Poder do quê, Bruno? Poder de transformar a sua vida, poder de fazer tudo na sua vida. Moisés falou para Deus, Deus perguntou: quem você é? Como que eu apresento você? E Deus falou assim: Moisés, eu sou o eu sou. Que é isso? Moisés, eu sou o que sou. O que é isso? Moisés e todos desta live, Bruno, Bruna, Betina, todo mundo aí, eu sou tudo o que vocês precisam. E se Deus é tudo o que a gente precisa,
Então eu sou tudo o que Deus diz que eu sou. Quem está entendendo isso? Eu sou tudo o que Deus diz ao meu respeito. Eu não sou o que eu digo ao meu respeito, eu sou tudo o que Ele diz ao meu respeito. Então até quando você vai falar aí do outro lado que você é ansiosa? Deus não diz que você é ansiosa, você que está querendo ser. Até quando você vai verbalizar que você é um desgraçado, um desgraçado? Até quando você vai verbalizar que eu sou um caso perdido? Até quando você vai verbalizar coisas que Deus não disse a seu respeito? Por isso a importância da gente conhecer o que está escrito. Jesus, ele disse. A Bíblia podia ter só esse versículo. Jesus foi bem claro, abriu aspas. Está escrito. Todos dessa live vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só que a gente aprendeu que a gente vive de verdade quando eu estudo, trabalho, tenho marido e tenho filhos. E se você perde tudo como Jó perdeu, você não vai ter para onde correr, você vai ter que ir atrás daquele que diz muitas outras coisas a seu respeito. Quem está entendendo isso? Então, para a gente mergulhar nisso daqui, essa é uma base da fé. Se eu pedir para você escrever um parágrafo sobre quem você é, você vai dizer muitas coisas que Deus não diz que você é. Isso não serve apenas para coisas negativas, mas também, você que está no YouTube, para coisas positivas. Por exemplo, eu fiz um plano de transição de carreira de 4 anos. Eu falei, eu tenho um projeto, eu projetei um projeto na área da saúde para ser nutricionista emocional. Eu, com 30 anos de idade, voltei para a sala de aula. Sentei na carteira com a galerinha de 18, 19 anos. Foi uma benção, conheci gente muito top. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu sofri bastante porque cansei muito, peguei estrada ruim, porque eu quis escrever a minha vida. E Deus grita para essa geração: já está escrito tudo o que eu tenho para vocês. Quem diz como a sua vida deve ser ou vai ser sou eu, o eu sou o que sou. Agora, como que Moisés soube disso? Quando o povo não aguentou mais a escravidão de 430 anos, Deus chamou Moisés. Moisés, tem ouvido o clamor do meu povo. Então, você só vai se lançar para o eu sou o que sou quando você cansar dessa escravidão chamada vida. Essa vida terrena nossa é uma escravidão. Essa é a verdade. Agora, quando você cola na videira, ele te entrega uma nova vida. E essa nova vida, Bruno, faz você ir lá e cancelar a sua faculdade nova que você estava tentando fazer na força do seu braço. Então, nessa caminhada de fé, você vai tomar algumas decisões, vai precisar tomar algumas decisões para seguir aquilo que Deus diz que você é. Para você seguir aquilo que Deus diz que quer que você faça. Agora a gente tem uma naturalidade de definir o que nós queremos fazer. Eu digo o que eu vou fazer. Eu planejo o que eu quero. É isso aí. Planeja. Entrega. Eu vou dizer de novo. A cura, a gente trabalhou inclusive com isso. Quantas pessoas não chegaram para emagrecer e não foram curadas das suas feridas de abuso? Porque quando você é abusada ou abusado, você tem uma tendência inconsciente de ficar gordinho ou gordinha para se proteger ali e ninguém tocar mais em você. Quantas pessoas chegaram perto de nós para emagrecer, querendo uma dieta, e foi curado da sua maior ferida emocional? Foi uma benção. Era muito bom. Ajudava diretamente pessoas. Mas Deus não quis que eu seguisse nisso. Ele nunca quis. O dia que eu entendi isso, saiu um peso das minhas costas. E aí eu tomei uma decisão. E talvez você precisa tomar essa decisão hoje. Você está tentando ser aquilo que Deus não quer que você seja.
Tá aqui. Então, Bruno, o que eu faço? Peraí. Aqui, vamos ler de novo, juntos. Quem entrou depois aí, se eu fosse você, eu escutava depois o início desse devocional, tá? Quem entrou, tá entrando aí agora. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Então quando você pega uma semente, você vai plantar essa semente, ela precisa morrer para nascer algo novo. É ou não é? E Jesus, ele disse que a palavra de Deus é uma semente. A palavra de Deus é uma semente. E nós estamos plantando essa semente em vocês aqui. Nós estamos regando essa semente que já está dentro de vocês. Então, o caminho para... O que eu faço então, Bruno? Eu quero fazer então o que Deus quer que eu faça. Eu quero saber quem é esse eu sou o que sou. Eu quero ser tudo aquilo que Deus diz ao meu respeito. E eu não quero mais saber o que eu digo ao meu respeito. Nem as coisas ruins e nem as coisas boas. Eu quero me esvaziar, como diz aquela música, e me encher da presença de Cristo Jesus dentro de mim. Você lembra ontem no devocional? Nos últimos segundos de Jesus, Jesus disse, eu tenho sede. E logo depois ele entregou o Espírito. Morreu, mas ele ressuscitou, justamente para colocar o Espírito dele dentro de você. Quem quer entender isso? Misericórdia, se você ainda não ouviu isso. O mesmo Espírito, aquilo que Jesus carregava, quer entrar dentro de você e fazer um arregaço, mudar tudo de lugar. Só que precisa morrer muita coisa aí dentro de você. E para morrer, dói. Dói. Tem coisas, meu amigo, minha amiga, que eu já vou te adiantar. Vai doer, mas vai valer a pena. Uma semente, quando você planta, imagina uma semente, ele diz aqui o trigo, dá um exemplo de um trigo, mas qualquer semente, ela precisa romper. E esse rompimento dói para a semente. E quando rompe, aquele formato de semente não existe mais. Por isso que o Evangelho, que é poder de Deus, faz você nascer de novo, faz eu nascer de novo. E eu digo com toda a autoridade do nome de Jesus aqui, eu nasci de novo. E se foi possível eu nascer de novo, é possível para você. Como é possível para milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Agora, de novo, para nascer de novo, não é você ler a Bíblia 10 vezes inteira e ter o conhecimento histórico, técnico. Que? Isso é só sua vaidade, seu ego. Vaidade e orgulho, na verdade. O ego já existe, é um espaço dentro de nós. Agora a gente pode se encher do Espírito de Deus nesse espaço que eu tento preencher com outras coisas, chamado ego. Eu quero que o Espírito de Deus tome conta. Então eu quero te dizer uma coisa. Caminhar com a videira faz você tomar algumas decisões que você não gostaria de tomar. Aquelas coisas que a gente traz de imediato para a videira, né? Problema financeiro, problema de casamento, problema de saúde, problema de não sei o que lá. A gente quer logo que ele resolva. Mas tem outras coisas que ele vai te pedir que talvez você ainda nem parou para pensar que você vai ter que tomar essa atitude. E qual que é a atitude que eu tenho que tomar, Bruno? Pergunte para Deus, ele vai te dizer. Eu não posso te dizer. Até porque eu te dizer não vai te ajudar em nada. Mas quando Deus fala, ele convence. Ontem a menina no devocional, se você estiver aí, Kelly, um beijo no seu coração. Ela tomou uma decisão. E eu já tinha feito aconselhamento com ela uma vez. Ela colou na videira, teoricamente, há poucos meses. E ela tomou uma decisão. E ela tomou uma decisão porque Deus falou com ela. Então, Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que responde. Jeremias, a palavra diz lá no livro de Jeremias 33:3, clama a mim e eu responderei-te-ei. O problema é que você clama a Deus e depende de alguém para te dar a resposta. E Deus está querendo falar com você direto. Graças a Deus. Então, quando você pega uma semente que é a palavra de Deus e você começa a plantar ela em você, você está sendo direcionado para viver uma vida radicalmente diferente daquilo que você projetou. Pode ter certeza disso. Esquece. Radicalmente diferente.
Porque você não alinhou sua vida desde o seu nascimento. Ninguém te ensinou ninguém te ensinou essa fé, ninguém te ensinou essa palavra. Ninguém ensinou. Então, aí a Bíblia diz no versículo 37: e quando você semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. O problema é que é o seguinte: isso daqui é uma semente. Aí você cola na videira e você quer imaginar ou projetar qual é o corpo que há de ser. Ou seja, eu tô colado na videira, eu quero ficar o tempo todo pensando como é que Deus vai fazer. Cara, eu sofri muito com isso. E eu creio que até hoje Deus tem tirado de mim essas entranhas, esses desejos desgraçados de querer saber o futuro. Deus não chamou a gente para saber o futuro. Deus não chamou a gente, mas a nossa carne grita por previsibilidade das coisas, mesmo quando você cola na videira. E Ele tem tirado isso de mim, tem tirado da minha esposa. A gente tem sofrido na pele algumas coisas que não são tão legais, mas a gente já sabe que vale a pena, por experiência já de fé que nós já temos com Ele. Então a gente permanece firme, a gente continua decidindo. Então é o seguinte: você está colado na videira e você precisa fazer uma pergunta para você mesmo, e você tem que dizer a resposta, não precisa nem escrever no chat. Faz uma avaliação nesse momento, usa a sua cabeça, usa a sua mente. Até porque a própria Bíblia diz: tenham a mente de Cristo. Pensem como Jesus Cristo. Ah não, Bruno, Jesus é Jesus, só Ele pode fazer aquilo. Coitada de você. Você está anulando tudo o que Jesus fez na cruz, por você inclusive. O que Jesus fez na cruz foi para entregar o Espírito dele para nós, dessa sala. Por isso que a Bíblia se sustenta nesses quase 2000 anos. Porque existe o Espírito de Deus. E quando você está lendo a Bíblia junto comigo, quando nós estamos juntos lendo a Bíblia, o Espírito de Jesus flui aqui. E Ele vai colocando vida onde tem morte. Ele mesmo disse: as minhas palavras são vida. As minhas palavras são vida e espírito. As minhas palavras são vida e espírito. É isso que Jesus diz para nós aqui. E o Espírito vivifica. O Espírito faz uma semente morrer e nascer algo novo. A semente morre, nasce outra coisa. E nasce aquilo que Deus quer que nasça. Nasce aquilo que Deus projetou. Deus já tem um projeto pronto. Salmo 139. A sua vida já está escrita por Deus. Nós só estamos aqui todos os dias para se alinhar com isso e saber o que é. E viver. Sabendo que Ele nunca vai contar para você tudo. Porque se contar, você morre de medo e você vaza. Essa é a verdade. E Ele não quer te perder. Então, Ele quer que você viva um dia de cada vez. Com Ele, para Ele, por Ele. Então você tem que avaliar com a sua mente agora. Eu tô colada na videira há 5 meses. Eu tô colada na videira há 1 ano. Eu tô colado na videira desde o início. Nós estamos há 548 dias aqui. Eu tô colado na videira há 2 semanas, há 3 semanas, há 1 dia. Eu entrei foi ontem, Bruno. Não importa. Você tá aqui por um desejo seu de aprender essa fé e de ser transformado. Avalie agora os seus últimos dias. Você tá tentando supor aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Você está plantando a semente de trigo e você está querendo melancia? É isso que Ele está querendo dizer para você. Você está aqui falando assim: não, eu estou colado aqui na videira, que Deus vai fazer, vai me levar para tal lugar. Talvez você esteja colado na videira tentando supor o que Deus vai fazer e aonde Deus está te levando. E aí você frita a sua cabeça nisso. E aí você fica supondo. E aí você fica tentando imaginar. E aí você fica o quê? Inevitavelmente ansiosa. E a ansiedade faz o quê? Você descolar da videira. Não, eu acredito na videira. A gente sabe, mas você descola da videira quando você deixa a ansiedade te pegar. E a ansiedade só te pegou porque subiu o excesso de preocupação. E só subiu o excesso de preocupação porque você está tentando imaginar
qual é o corpo que há de ser. Você está tentando imaginar o que Deus vai fazer na sua vida. Ei, eu estou falando isso aqui com toda a propriedade do mundo, porque é o seguinte, eu sempre fui um cara assim, querendo saber o futuro, inclusive quando eu colei na videira. Querer o controle. E Deus tem ensinado eu e minha esposa. E dói, muitas vezes. Dói. Porque vários dias da caminhada a gente não sabe, não entende nada que está acontecendo. Olha só. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser. A Bíblia está deixando bem claro. Então não se preocupa com o que vai acontecer na sua vida. Você está aqui recebendo a semente, a palavra de Deus. Agora o que Deus vai fazer, aonde Deus vai te levar, quais são os frutos que vão ser dados aí na sua casa, na sua vida, eu não sei. E nem você sabe. Ó. Se preocupe apenas com o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Se preocupe apenas, se concentre apenas, se engaje apenas na semente, que é a palavra de Deus. E para isso, quando você entra num devocional, você precisa deixar de lado todas as suas situações. Você precisa deixar de lado e falar assim: Jesus, eis-me aqui, eu quero ouvir a sua voz. Eu não sei se você vai falar algo a respeito do problema que eu estou vivendo. Eu não sei se você vai falar algo a respeito da resposta que eu estou precisando. Eu não sei, mas eu quero o seguinte: o meu desejo é eis-me aqui. Fala comigo aquilo que o Senhor quer falar hoje. As suas orações precisam mudar. Ele me trouxe aqui para isso. Bruno, mas meu marido tá isso, minha esposa tá isso, a casa tá caindo, tá um inferno, tá um tiroteio em casa. Você está colando naquele Deus que para ele nada é impossível. Você está colando num Deus que, se ele quiser, e ele fez com Israel, ele parou o tempo. Ele parou falou assim, ó, não vai chegar a noite não, vai ficar sol até Israel vencer a batalha. Até Israel vencer a batalha vai ficar sol. Vai ficar de dia. Depois que vencer a batalha, que eu já sei que vocês vão vencer, aí eu vou meter a noite. Deus faz, mano. Agora você precisa, na hora que você tiver aqui no devocional, ou no seu devocional individual, né? Você precisa silenciar as vozes, você precisa decidir. Porque muitas vezes, foi isso que ele me falou ontem, ele me traz aqui para falar isso hoje para vocês. Foi isso que ele me falou ontem à noite. Muitas vezes Deus está querendo falar coisas novas para você e você está querendo que ele responda e que fale as coisas que você quer. O que eu quero te dizer é que vale a pena você testar isso. E a gente está se alinhando para que você não se frustre. Muitas pessoas estão frustradas porque Deus não responde aquilo que ela quer que seja respondido. É claro que você está frustrado. Deus quer falar outras coisas com você. Por isso que, cara, eu lembro quando eu comecei a fazer os meus devocionais, cara, meu primeiro devocional foi sobre ansiedade. Eu quis saber o que Jesus fala sobre ansiedade, porque eu era muito ansioso. O que esse homem falou sobre ansiedade? E quando eu comecei a ler o que ele falou sobre ansiedade, ele começou a falar sobre passarinho, sobre lírios do campo. E aí eu falei assim, a minha mente começou a ficar naquela perturbação. Cara, o que esse cara tá falando aí, mano? Aí eu entendi que o segredo era encostar ou colar na videira, chegar perto de Jesus e ouvir o que ele quer falar. Ele quer falar dos lírios, ele quer falar dos passarinhos, então fala, Jesus. Mas foi difícil para romper isso dentro de mim. Precisou morrer aquele comportamento de querer saber, de querer que Deus fale aquilo que eu desejo. Quem está entendendo isso? Deus está falando com você. Então essa morte que precisa acontecer dentro de você é morte de crença limitante. É morte de necessidade de Deus falar aquilo que você quer ouvir. Morte daquele comportamento de você que dita o ritmo da oração, de você que dita... Não, quem dita o ritmo é você, Jesus, eis-me aqui. Por isso que ele fala, seja como uma criança. Ore como uma criança. Fale como uma criança. Não se preocupe como uma criança. Você está disposta a isso? Se a resposta é sim, saiba, muita coisa vai morrer aí dentro de você. Acorda aí, filha. Muita coisa vai morrer aí dentro de você. Ai, que susto, que medo. Deixa eu ir embora que esse cara é doido.
Vai! Mas depois amanhã você volta que o Espírito já te pegou. Ele ama você demais, mano. Jesus te ama. Talvez você nunca escutou isso do seu pai. Talvez você nunca escutou isso da sua mãe. Talvez você nunca escutou isso da sua esposa ou do seu marido. Talvez você nunca escutou isso dos seus filhos. Mas Jesus está abrindo a boca nessa sala e falando com você. Ei, eu te amo. Assinado, Jesus de Nazaré, o Cristo. Você está aí querendo resolver a falta de amor que você, né, o vazio de amor que você não teve dentro da sua casa. Você está tentando resolver a sua falta de amor próprio. E Deus está querendo abrir a boca nessa sala para falar para você: ei, filha, eu te amo, vem, só vem. Mas você precisa deixar morrer aí dentro de você muitas coisas. E eu não sou um Deus que chuta tudo, apesar de Jesus ter chutado a mesa dos hipócritas. Mas aqui isso é outra coisa. Em se tratar de amor, em se tratar de entrar na sua casa, jantar com você, em se tratar de ter uma fé, de ser ativada uma fé aí dentro de intimidade, uma fé de intimidade com o Criador de todas as coisas. Não é uma fé religiosa, não é uma fé de repetição, não é uma fé de burocracia, de ritual, de misticismo, de filosofia, de ideologia. É uma fé de intimidade, onde você vai ouvir a voz de Deus e Deus vai falar para você: ei, te amo. Tu és meu filho, tu és minha filha. Você tem buscado, Bruno, e todos dessa sala, se satisfazer em lugares que nunca vai te satisfazer. Mas aqui, colado em mim, rapaz, eu surpreendo, porque sou Deus, né, filho? Mas eu não sou um Deus arrogante. Eu não sou um Deus vaidoso. Ele provou tudo isso na história do Nazareno. O problema é que você não conhece a história do Nazareno. Por isso que a gente fala aqui. Ele colocou isso na nossa mente há um tempo. A fé se aprende. As escrituras se aprendem. A gente está aqui para aprender quem é esse Rei da Glória. Quem é esse Jesus, o Cristo? Quem é esse que está vivo? Quem é esse que diz que me ama? Quem é esse que diz que te ama? Quem é esse que perdoa você de todos os seus pecados? Quem é esse que é o autor da fé? Essa fé que se aprende tem um autor, está escrito na Bíblia. O autor da fé, o consumador, está consumado. Ele escreveu essa fé, sabia disso? Essa fé tem um autor. Essa fé foi criada. Sabia disso? Pensa nisso. Essa fé foi criada. Por isso que ela se aprende. Ô Criador, o que é que tem aí? Por exemplo, eu vou fazer um bolo de cenoura. Adoro bolo, né, gente? Falo toda hora de bolo aqui, né? Vou fazer um bolo de fubá. Eu criei esse bolo de fubá agora. Você quer aprender? Você tem que falar com o bolo ou comigo? A Flávia TM, que deve estar aí. Flavinha faz um bolo top. É isso aí. Eu vou falar com o bolo, que é a criação dela, ou eu vou falar com ela, que é a criadora do bolo, para aprender a fazer um bolo? Para saber os detalhes do bolo. Então a fé tem um autor. Então a pergunta não é para mim, a pergunta é para ele. Então, ouvir um eu te amo não é de mim, não é do seu marido, não é do seu filho, é dele. Em primeira instância, Jesus, qual é o primeiro mandamento, Jesus? Jesus, qual é o maior mandamento? Perguntaram para ele, qual é o maior mandamento? E Jesus disse 2. Queriam um, mas ele disse 2. Ame a Deus sobre toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Sabe o que é isso? De toda a sua mente de adulto chato, adulto burocrático. Ame a Deus sobre todas as coisas, acima de toda a sua razão, e ame o próximo como a ti mesmo. Enquanto você não se conectar, enquanto você não deixar no altar apenas aquele que merece estar no altar, que é o Criador,
você nunca vai viver esse amor expresso na sua vida, abundante na sua vida, e não nasce de novo. Precisa morrer a sua necessidade de querer colocar filhos, pai, mãe, marido, esposa no altar. A Bruna me colocava no altar. Quem está entendendo isso? E eu também colocava algumas coisas no altar. Você quer saber o que eu colocava no altar? Sexo, prostituição, pornografia, dinheiro e trabalho. Tudo isso estava na frente de Deus. E Bruno, você não acreditava em Deus? Acreditava. Mas os meus comportamentos mostravam que tudo isso estava acima de Deus. Porque Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que quer ser adorado. E adoração é relacionamento. O problema é que a gente aprendeu a adorar dinheiro, sexo, trabalho, estabilidade, família. A gente aprendeu a adorar essas coisas, sejam coisas boas na terra como sejam coisas ruins na terra, e a gente não aprendeu a adorar aquele que apenas ele é digno de adoração. E aqui embaixo eu não tenho que adorar? Não, aqui embaixo você tem que transbordar, aqui embaixo você tem que desfrutar. Quem está entendendo isso? Jesus, o meu pedido é que o seu Santo Espírito possa invada a mente de todos dessa sala. Separa juntas de medula, como você mesmo promete, Jesus. Separa a alma de espírito. Jesus, coloca o seu Santo Espírito dentro de cada um aqui, Jesus. Não deixa ninguém sair de fora de viver essa palavra que está sendo liberada aqui. Então você tem que fazer uma avaliação. E na sua força, vai ser muito difícil você tirar as pessoas que você está colocando no altar, as coisas que você está colocando no altar, bebida, cigarro, prostituição, vícios em geral, fofoca, discórdia, necessidade de dar a sua opinião, necessidade da aprovação dos outros, necessidade de pedir desculpa para os outros, necessidade de ficar pedindo para os outros. Tudo isso está no altar. O que é que você precisa tirar do altar? Não sei. Sabe sim. Não sei. Então pergunta para quem sabe, ele vai botar aqui, ó, em você. E se vier, faz. Se vier, faz. Você precisa meditar a respeito disso. Você precisa ter um tempo com a videira. Aqui você está recebendo só o maná. Você precisa desligar e ter um tempo. Você precisa fazer uma avaliação. Você precisa conversar com Jesus. Jesus, me mostra o que estou colocando no altar que está na frente de você, Jesus. Isso precisa morrer. E quando você se permitir a fazer isso, está aqui escrito: Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar. Deus vai te dar uma vida nova. Não é mais semente, agora esse trigo vai dar fruto. Não é mais semente de melancia, agora é a própria melancia. Não é mais semente de maçã, sei lá, agora é a própria maçã. Olha como é perfeita essa criação de Deus. E quanto a gente pode aprender com isso. E quando você começa a permitir e se concentrar apenas em ser transformado por essa semente que é a palavra de Deus, Deus vai dar o corpo como Ele quer dar. E a cada uma das sementes Ele dá o corpo apropriado. Então, de novo Ele está falando com a gente. Não queira ser uma semente de melancia. E não queira ser uma semente de melancia querendo ter uma laranja. Não, vai ser melancia. Aqui Ele está falando de futuro. Deus já tem pronto. Está escrito. A nossa vida está escrita. Todos os nossos dias já estão contados. E a gente fica resistindo com o futuro, querendo saber o futuro, querendo controlar o futuro e com medo da morte. Pior, medo da morte. Se há alguém nessa sala com medo de morte, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa acalmar o seu coração, aquietar a sua alma, porque você está colado na videira. Não há mais morte para quem crê em Cristo Jesus. Há vida eterna. Então, se eu morro, eu só posso falar por mim. Faz uma festa. Louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sorrindo, louve. Louve.
Uma frase que a gente escutou de um pastor que eu não lembro qual era, a Bruna talvez lembre, na conferência Destino, ele falou o seguinte, eu até anotei na minha Bíblia. Acho que foi o Elaniel, né? Eu esqueci o nome dele. As promessas de Deus é totalmente contrária à nossa realidade. As promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, é totalmente contrária à realidade que você está vivendo hoje. A sua realidade que você está vivendo hoje diz uma coisa. As promessas de Deus diz várias outras coisas 100% contrárias daquilo que você está vivendo. Então, por exemplo, dá um exemplo, Bruno. Quando a gente só brigava aqui dentro de casa, quando era só motivo de separação, quando só tinha vício aqui em casa, mentira, traição, culpa, quando só tinha desgraça dentro da nossa casa, se naquele momento Deus falasse comigo, ou alguém falasse comigo, ou eu mesmo falasse, olha, eu vou casar, eu vou restaurar meu casamento vai ser restaurado, eu vou ser pai, né, a Betina vai nascer e tal, e aí vai ter o Cola na Videira, e aí a gente vai ser chamado para um ministério e tal. Tudo isso era contrário àquilo que minha realidade dizia. Quem está entendendo isso? Tudo isso era contrário à realidade. É a mesma coisa você pegar a semente de trigo e o trigo já brotado. O trigo, se eu chegar para a semente e falar para ela, olha, tá vendo o que você vai ser? É totalmente contrário a quem você é hoje, ao que você está vivendo hoje. Hoje você é uma semente. Hoje você está sendo plantado na terra. E tudo que está sendo feito agora com você é totalmente contrário àquilo que há de ser. Quem pegou? Então aquieta sua alma. Pede para Jesus aquietar você. Nem adianta falar que não funciona, porque se não funcionar aí é porque você ainda não soltou o controle. Abra sua boca e pede em nome de Jesus para você ver o que Ele vai te surpreender. Ele levantou minha sogra na minha frente. Ele me curou de todos os vícios. Mas só curou porque eu deixei morrer aquele último vício que eu tinha, que era a pornografia. E só deixei de morrer porque uma mulher usada por Deus falou o seguinte, Bruno, você ama mais a pornografia do que a Deus. Por isso que você não consegue largar isso. E por isso que Deus não resolveu esse vício. Ele resolveu vários outros, esse ainda não, porque através desse você vai entender o significado e o poder do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus. E esse poder de Deus só entra na sua vida quando você tira tudo do altar. E faltava eu tirar essas coisas do altar. E quando tirou, valeu a pena. Valeu a pena, sempre vai valer. Ele é o Criador, Ele é o autor da fé. Que você possa sair daqui cheia do Espírito. Que você possa sair desse devocional com a paz e com a alegria de Jesus, o Cristo. Não é de nenhuma religião. Não é a alegria do Bruno para você. Ele disse, eu entrego a minha paz e a minha alegria para que vocês se tornem completos aí em 2021. Você quer isso? Sua resposta pode ser não. A sua resposta pode ser sim, eu quero e vou ter isso agora. A sua resposta pode ser sim, mas os seus comportamentos a partir de agora podem mostrar o contrário. A sua resposta é não. Então como você decide fazer o seu dia acontecer hoje? Hoje, agora, você vai desligar e você vai tocar seu dia. O que você pode fazer de diferente no dia de hoje? O que você vai fazer de diferente, baseado em tudo que foi liberado nesse lugar? Baseado em tudo que Deus falou com você hoje, agora. O que você vai fazer agora de diferente? Eu não quero fazer parte da geração que aprende da palavra de Deus no domingo e chega na terça, já está chutando todo mundo. Vivendo de uma vida desgovernada. Eu quero fazer parte da geração que vive uma vida sendo governada por Jesus Cristo. Ele governa.
que você decide fazer de diferente agora? Você tem um dia inteiro pela frente para ter comportamentos como Jesus. Para, antes de sair fazendo, pensar na pergunta: o que Jesus faria nessa situação? Uma coisa que eu aprendi, e às vezes as pessoas até já brincam que eu demoro para responder, mas uma das coisas que eu aprendi é que primeiro eu preciso orar antes de responder, principalmente quando vem a lista de BO. Eu aprendi isso com o pastor Silas, porteiro do meu prédio. Isso é o que Jesus faria. Ele ora primeiro. Antes de Jesus sair fazendo o dia dele, ele orava ao Pai que estás nos céus. Ele acordava mais cedo para isso. E a Bíblia diz: seja a imagem de Jesus. Único propósito, cara. A gente fica tão preocupado. Qual é o propósito que Deus tem para mim? Na verdade, a pessoa está perguntando, eu sei disso. A pessoa fica perguntando: qual é o trabalho que Deus tem para mim? Qual é o ministério que Deus tem para mim? Qual é o Instagram que Deus tem para mim? Qual é a missão que Deus tem para mim? E Deus, na simplicidade, muito mais simples do que um bolo de fubá e um cafezinho sem açúcar. Romanos diz isso: seja imagem de Jesus. Só isso. A partir deste novo estilo de vida, a partir deste hábito enraizado, a partir do novo nascimento, aí sim você vai viver uma nova vida que Deus já tem pronta para você. Mas não se concentre nessas outras coisas. Se concentre nas mudanças de comportamento, de pensamento. É isso que me encanta nessa fé que se aprende, nessa fé que o autor assinou. Tá entregue, tá na mesa para vocês. O que me encanta nessa fé é que essa fé nos desenvolve como seres humanos. Essa fé nos faz viver como filho de Deus e não mais como órfão. Nem todo mundo é filho de Deus. Eu vivia como órfão, vou falar então só de mim. Eu vivia como órfão. Eu buscava amor nos vícios. Eu buscava prazer nos vícios. E hoje a gente vem buscando amor nos braços de Jesus. Porque eu sou filho dele. Quando eu olho para ele, eu vejo o Pai. Quando eu estudo sobre as parábolas, eu estou conversando com o Pai. Nesse momento, Jesus está orando por todos nós. Nesse momento, Jesus está intermediando. Nesse momento, Jesus, o nosso advogado, o nosso irmão mais velho, ele está levando tudo para o Pai. Ele está resolvendo, mas só que é o seguinte: eu preciso me lançar para Ele. Eu preciso soltar o controle da minha vida. Ontem eu brinquei com o pessoal lá, né, que a gente está estudando Mateus capítulo... Eu não sei se todo mundo pegou, mas... Deus usou a Rafa pra gente começar a ler um evangelho inteiro, o evangelho de Jesus conforme escreveu Mateus, e a gente ainda tá, acho que no capítulo 8, e já começamos faz tempo. E nossa, mas ainda vocês estão aí? Nada mais é do que um pensamento de que, cara, tem que acelerar, porque tá atrasado. Não tem nada atrasado. Essa fé que nós estamos aprendendo aqui nos revela a vida eterna. Nós já estamos vivendo nessa vida eterna. O problema é que você não quer isso daí, você nem para pensar nisso. Você pensa no seu marido, você pensa na desgraça, você pensa dos problemas, você pensa em várias outras coisas e não pensa de que você está vivendo na vida eterna já. Você que está aí nessa live, poxa. A oração mais rezada de todo o planeta Terra, se eu não me engano, é a oração do Pai Nosso, é a oração mais decorada. Mas apenas, acho que 1% vive, eu tenho muito que aprender ainda, apenas 1% vive o que está escrito na oração do Pai Nosso. Viva na terra como no céu. Se no céu, no reino de Deus, é eterno, então, eu posso viver o que está aqui na terra, viver na terra como no céu, então não tem nada atrasado aqui na terra, porque já é eterno. Então, desfrute. Agora,
se você não se alimenta dessa vida eterna diariamente, obviamente que você vai se esquecer. Obviamente que você vai entrar no flow da ansiedade. Obviamente que você vai entrar no flow da preocupação. Obviamente que você vai entrar nas desgraças do mundo. E Deus quer levantar você nesse mundo para alcançar outras almas, assim como Ele já te alcançou agora. Seja alcançado por Ele. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus quer usar você para outras almas sejam alcançadas. Você não precisa ser bispo, padre, pastor, diácono, Você não precisa ser o Bruno. Você precisa ser aquilo que Deus quer que você seja. Para isso, se concentre na semente, como a gente aprendeu aqui, e não no corpo que há de ser. Não se concentre naquilo que há de ser. Não se concentre no futuro. Se concentre apenas na semente. E a semente é a palavra de Deus. Então decida a partir de hoje. Deixa de lado tudo. Deus vai te ajudar a resolver tudo o que precisa ser resolvido na sua vida. Se concentre apenas em mergulhar na palavra de Deus todos os dias. E todas as pessoas, não é só a minha vida não e da minha esposa. Todas as pessoas que eu vi alcoólatra, viciado, desgraçado, desgraçada, que colou na videira há 1 ano atrás, aqui com a gente, e que decidiram aprender, ler a Bíblia, meditar a Bíblia todos os dias, essas pessoas nasceram de novo em tão pouco tempo. E só foi assim porque todos os dias elas buscaram. E só buscaram porque não tinham saída. Graças a Deus. Então não seja, você está sendo convidado, você que está aqui, eu não sei, eu estou aqui pela fé, percebe? Eu não estou fazendo papel de idiota. Às vezes pode ter gente que pensa isso, né? Cuidado, hein? Mas eu estou aqui pela fé. Você que está aí, ao vivo, você que está aí no YouTube, Deus não te chama para fazer parte da geração que senta no banco, escuta, abre a Bíblia uma vez por semana e vai embora para casa com uma leve e momentânea alegria. Deus não te chama para você entrar em um devocional e falar, nossa, precisava ouvir aquilo, que palavra top. Aí amanhã, depois, você já esqueceu tudo. Deus está te chamando para você comer desse pão da vida todo dia. Eu não posso deixar de dizer isso para você. Isso não é ser radical. Todo dia você... Eu ia falar uma coisa. Todo dia você faz cocô. Todo dia você faz xixi. Todo dia você se alimenta de algum alimento aqui na terra. Todo dia você escova o dente. E se não escova, misericórdia. Então por que não todo dia se alimentar dessa palavra? Por que não todo dia botar em prioridade no altar aquele que te chama pelo nome, aquele que te ama sem esperar nada em troca? Ele te ama incondicionalmente. Enquanto você não receber esse amor, você não vai, e graças a Deus, você não vai receber amor mais do seu marido, do seu futuro marido, do seu emprego, do seu dinheiro. Não vai receber esse amor. Tomara que você não receba mesmo. Até você decidir receber o amor que vem do eterno, do Deus vivo. Aí pronto. Aí você vai, as outras coisas vão ser acrescentadas. Você está disposto a esperar o tempo? Porque uma semente, quando é plantada, precisa ter um tempo para nascer aquele corpo que há de ser. Você está disposto a esperar o tempo? Você está disposto? Não tô. Então vai lá, resolve. Quando você cansar de ver a coisa não resolvida, você volta para colar na videira. E sabe o que você vai ouvir aqui? Felipe, você faz falta. O discípulo de Jesus, eu falei, tá? Se há algum Felipe aí, pega então. Você fez falta. Você faz falta. Você não vai me crucificar? Não, eu fui crucificado por você. Você não vai me julgar? Não, eu não perco tempo com isso daí. Deus falou com você.
pega o Bruno, joga na descarga. E a pergunta é: Deus, Jesus de Nazaré, falou com você? Sim ou não? Então, baseado no que ele falou com você, e ele falou de uma maneira específica com cada um aqui nessa sala hoje, como ele falou comigo de manhã no meu devocional, o que você vai fazer na prática sobre isso que ele te falou? O que você vai fazer de diferente na prática agora ao desligar esse devocional? Eu não vou orar não, filha. Orar pra quê? Você já recebeu do Eterno? Ele já falou com você. Vai na paz de Jesus e na alegria dele. Agora é o seguinte: o mais importante não é a oração minha pra você. O mais importante é você decidir fazer aquilo que ele tá mandando você fazer. Por amor. Faz. Não, ora por mim. Não vou orar. Você quer orar juntos? Ora. Vamos orar. Fecha os olhos aí, eu vou fechar aqui. Pronto. Terminou? Terminamos. O que você vai fazer? A fé sem resultado é morta. Precisa fazer. Mesmo que você não esteja entendendo. O que você vai fazer de diferente? O que você vai fazer na prática? Uma coisa você tem que fazer no dia de hoje. Se você não fizer, não volte amanhã. Por quê? Porque você vai se frustrar. Essa fé te lança para fazer aquilo que ele está mandando você fazer. E ele não manda com arma AK-47, como talvez alguém te ensinou. Ele não manda você fazer dando tiro no seu pé, entre os dedos, para você ficar assustado. Bora. Pá, 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 pá. Ele não faz isso, não. Ele fala assim: filha, você vai fazer aquilo que eu te ensinei a fazer? Sim ou não? Não? Ai. Sim, Glória. Sabe qual é o barato? É que o próprio Espírito convence você do que você tem que fazer. Só tem uma coisa que pode impedir você de ouvir a voz de Deus. Jesus disse isso. Só tem uma coisa que pode impedir você de ouvir a voz de Deus e eu fechei aqui. Quer saber? Só tem uma coisa que pode impedir você de ouvir a voz de Deus. Além das distrações, né? Entrou aqui fazendo várias outras coisas, pode esquecer. Ó, a angústia, a perseguição, as ambições sua, minha, as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza, a busca excessiva por ter dinheiro, isso impede você de ouvir a voz de Deus. As preocupações desse mundo, as fascinações pela riqueza, as ambições, o egoísmo, o egocentrismo, aqui. As perseguições, a angústia. Bruno, eu tô angustiado, esquece você. Mas eu tô me sentindo. Isso aí. E você vai ficar até quando sentindo isso? Jesus quer tirar fora isso. Pede pra ele, ué. Ontem a gente ouviu mais testemunho de pessoas que estavam oprimidas e que decidiram naquele momento parar, pegar a Bíblia, orar, ler a Bíblia e ser curado. Na hora, não é depois não, irmão, não é processo não. Processo o quê, velho? Deus não quer perder tempo mais não. Engraçado que um dos caras que mandou mensagem pra mim, cara, eu ouvi, mas eu não orei pela pessoa e fui sincero com a pessoa, eu não orei, mas passou dias, eu demorei pra responder e a pessoa mesmo orou junto com a esposa e recebeu o fruto.
não precisa do Bruno. Mas a gente sabe que a gente é canal. A gente tem essa responsabilidade. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que Deus está chamando você. O que você vai fazer de diferente a partir de agora? Quero saber que passagem. Gente, onde vocês estão? Que passagem? A que eu li agora? Já falaram. Mateus 4, Filipenses 4:6. Eu li Marcos. Tá bom, gente. Vai na paz. Vai ficar escrito. Não. Está escrito. Vai ficar gravado no YouTube. Em nome de Jesus eu vou subir agora. Odelei, um beijo no seu coração. Um beijo para sua família. Eu tenho muita alegria de ver o que Deus tem feito na sua vida e na vida da sua família. Eu tenho muita alegria nisso. Tem sido muito top. Onde foi a passagem? Marcos, capítulo 4. Você vai ler, você que perguntou, você vai ler o capítulo 4 inteiro, do versículo 1, inteiro não, do versículo 1 até o 20. Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 20. Lê tudo. Você vai ver Jesus falando com vocês. Vão na paz, gente. Fiquem com Deus. Tamo junto. Colhado na videira. Hoje tem encontro dos homens. Tem homem aí? Cola com a gente hoje à noite no Zoom, 19h30. Toda terça-feira a gente tá junto aí, mergulhando mais, aprendendo mais junto e fazendo ali uma troca ali junto no sentido de aprender homem com homem, lado a lado, aprendendo um com o outro, e a gente tem muita coisa para falar específica entre nós. E tem sido uma benção. Então toda terça-feira a gente tá junto às 19h30. Entra no link da bio que você vai ver lá, Homens de Fé. Clica lá e entrou, tá? E amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar junto aqui às 9 horas da manhã. Amém? Fiquem com Deus. Tamo junto, colado na videira.